Boa noite a todos, meu nome é Felipe, sou diretor executivo da Camargo Embalagens. Queria dar as boas-vindas a vocês ao nosso primeiro webinar de um tema tão relevante. Temos a felicidade de anunciar que temos mais de 400 inscritos para esse evento, então é um tema que gerou interesse, porque ele é relevante para toda a cadeia, de maneira direta ou indireta vai afetar o dia a dia e os processos de todos nós. A Camargo é uma empresa especializada em embalagens flexíveis, com um foco muito amplo no mercado de alimentos, e por isso que a gente quis trazer esse tema para todos vocês. Mas para falar disso, a gente chamou a Ana Luísa, que é especialista em regulatórios, e o Matheus, que é especialista em design de embalagens, para trazer toda a parte legal, né, e tentar fazer um paralelo com os desafios de execução na arte final das embalagens. Essa apresentação vai ficar gravada, então, a qualquer momento depois do final desse evento, vocês podem voltar na plataforma da Camargo, tá? E assistir ou compartilhar com alguém da equipe que não pôde estar presente. E durante o evento, a gente também tem um botão de perguntas, então fiquem à vontade para colocar as suas dúvidas. E no final, nós três estaremos aqui disponível para tentar responder dúvidas específicas ou alguma informação que não ficou clara, tanto na parte legal, quanto na parte de design, quanto na parte de produção e processo de embalagem. Tá? Mais uma vez, agradeço a presença de todo mundo. Ana, é um prazer e te deixo à vontade aí para passar todas as informações importantes que você tem para a gente. Obrigada, Felipe. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de poder compartilhar essas informações que, como o Felipe comentou, são muito relevantes, muito importantes, principalmente agora, que está bem perto delas entrarem em vigor, que será a partir de outubro. Então, vamos agora vou apresentar aqui, que eu vou falar sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados, que está abordado esse tema na RDC 429 de 2020 e na IN 75 de 2020. E aqui eu vou dividir em 4 tópicos. Vou dividir na tabela de informação nutricional, rotulagem nutricional frontal, alegações nutricionais e vou falar dos prazos de adequação. Me apresentando um pouquinho, eu sou engenheira de alimentos, sou formada na USP, pós-graduada na Unicamp, tenho um perfil aqui no Instagram e sou especialista em assuntos regulatórios já fazem mais de 6 anos. Contextualizando como que surgiram essas legislações, então em 2014 a Anvisa iniciou o estudo do tema com a formação de um grupo de trabalho. Em 2017 esse tema foi incluído na agenda regulatória da Anvisa e o processo regulatório foi formalmente iniciado em dezembro daquele ano. Em 2018 foi publicado o relatório preliminar de análise de impacto regulatório e na sequência ocorreu a TPS, que é a tomada pública de subsídios, que inaugurou o uso dessa ferramenta regulatória na Anvisa. Nessa etapa, a Anvisa recebeu mais de 33 mil contribuições. Após vários diálogos setoriais, foram publicadas, em 2019, 2 consultas públicas, a CP 707 e a 708. Essas consultas resultaram num total de mais de 23.400 indivíduos ou instituições contribuindo, destaque para a elevada participação dos consumidores, que foi de 74%. A publicação foi, então, no dia 9 de outubro de 2020. Foram publicados no Diário Oficial a resolução da diretoria colegiada, a RDC 429 de 2020, e a instrução normativa, a IN 75 de 2020, que tratam sobre a nova norma de rotulagem nutricional de alimentos embalados. E o objetivo dessas normativas foi facilitar a compreensão das informações nutricionais presentes nos rótulos dos alimentos e, assim, auxiliar os consumidores a realizar melhores escolhas alimentares e mais conscientes. Então, por que houveram as publicações desses regulamentos? A Anvisa, ela informou que
foi identificado a forma de declaração das informações nutricionais nos rótulos dos alimentos, que era muito difícil de os consumidores compreender aquelas informações. Assim, a revisão foi conduzida buscando aprimorar as regras para a declaração da rotulagem nutricional frontal e também a rotulagem nutricional através das tabelas, com o objetivo de facilitar sua compreensão pelos consumidores, e essas alterações procuravam aperfeiçoar a visibilidade e a legibilidade dessas informações, assim facilitando a compreensão dessas. Então, a tabela de informação nutricional, que é a relação padronizada do conteúdo energético, dos nutrientes, das substâncias bioativas presentes nos alimentos. A rotulagem nutricional frontal, que é uma declaração padronizada, simplificada, de alto conteúdo de nutrientes específicos no painel principal do rótulo, e as alegações nutricionais, que é a indicação de um alimento que tem propriedade nutricional positiva relativa ao seu valor energético ou teor de nutriente. Aqui, só para constar que a rotulagem nutricional, ela faz parte de um arcabouço de diversas legislações vigentes no Brasil dentro da área de alimentos. Então, temos aqui a rotulagem geral, que envolve diversas legislações, e a rotulagem nutricional faz parte, é uma pequena parte de todo esse complexo de legislações. Falando um pouquinho do âmbito de aplicação, esses atos normativos se aplicam à maior parte dos alimentos embalados na ausência dos consumidores, e agora incluindo as bebidas, os ingredientes aditivos e coadjuvantes, em que a RDC 360 não se aplicava, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial ou serviços de alimentação. E os únicos alimentos embalados na ausência dos consumidores que estão excetuados desse escopo, dessas normativas, são as águas envasadas destinadas ao consumo humano, que inclui a água mineral natural, a água adicionada de sais e a água do mar dessalinizada. E já vem logo uma pergunta no ar, né? Essas legislações se aplicam aos produtos importados? E a resposta é sim, se aplicam também aos produtos importados. Outra dúvida: se aplicam os produtos que são destinados exclusivamente para fins industriais ou serviços de alimentação? E como eu acabei de comentar, sim, também se aplicam, mas possuem regras diferentes, que são aí, né, as empresas B2B, conhecidas dessa forma no mercado. Lembrando que serviços de alimentação são restaurantes, lanchonetes, bares, unidades de alimentação e nutrição de serviços de saúde, de escolas, creches, entre outros. Essa aqui é a nova tabela de informação nutricional. Essa é a carinha de uma delas, que na verdade temos 5 modelos disponíveis. Fazendo aqui uma comparação com essa nova tabela em relação à tabela atual, vigente pela RDC 360, já vemos diversas diferenças. Primeiro, que passaremos a declarar porção por embalagem. Outra alteração é mais uma coluna na tabela. Então, agora, todos os produtos terão que declarar, além de por porção, também por 100 gramas do alimento pronto para o consumo. Também teremos a adição de declaração de outros nutrientes, como açúcares totais e açúcares adicionados. Aquela frase que declarávamos embaixo da tabela, percentual de valores diário com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias, que era em relação ao asterisco, não teremos mais que declarar. Agora a frase será percentual de valores diários fornecidos pela porção. E em relação ao que foi retirado, seria a declaração do valor energético por quilojoules, também a gordura trans, que muitos tinham dúvida se deveria ou não ser declarada com itálico, e não precisará mais ser declarada com itálico o termo trans. Outra diferença também está no tamanho das letras utilizadas, que agora temos formatações específicas. Então, na legislação atual,
poderíamos utilizar no mínimo 1 milímetro de altura, né? O tamanho da letra tinha que ter no mínimo 1 milímetro. E com as novas legislações, os tamanhos aumentaram. Então, fazendo aqui uma comparação, né? Aqui em milímetro, aqui em ponto, mas já dá para verificar que já a tabela vai ficar bem maior, né? Numa proporção bem maior que em relação à atual. Algumas dicas para a aplicação da tabela de informação nutricional. Então, primeiro, que os números devem estar alinhados centralizados. Agora teremos indentações, que é um recuo diferente para açúcares totais e adicionados. Unidade de medida entre parênteses agora e junto ao nutriente e não mais na outra coluna. O termo trans, como eu havia comentado, não será mais em itálico. O alimento pronto para o consumo deve ser considerado o valor nutricional dos ingredientes adicionados, conforme a instrução de preparo. Deve existir espaçamento entre o número e a unidade de medida. Por não existir VDR, que é valor diário recomendado para açúcares totais, o espaço deve ficar vazio e não mais colocar 2 asteriscos. E teremos ainda novos valores de VDR para fins de rotulagem nutricional dos alimentos em geral. Aqui uma aplicação da tabela de informação nutricional, pensando aqui em um achocolatado. E achocolatado, normalmente, a indicação é que seja consumido com leite. Então, nessa coluna aqui, teremos a declaração por porção. A porção de achocolatado são 20 gramas. E nessa outra coluna, iremos declarar por 100 mais 100 mililitros, pois deve ser do alimento pronto para o consumo. E nessa coluna deve ser considerada a informação nutricional do leite adicionado e também do pó. Por exemplo, as 13 gramas do pó mais 90 ml do leite. E para um produto que tenha mais de uma instrução de preparo, usando ingredientes diferentes, por exemplo, leite integral, leite desnatado e água, e essas instruções resultarem em diferentes valores nutricionais nas declarações por 100 gramas ou 100 mililitros ou por porção, será necessário declarar o valor nutricional para cada modo de preparo, ou seja, teremos aqui mais colunas por 100 gramas ou 100 ml. Aqui os modelos das tabelas de informações nutricionais que a Anvisa disponibilizou, e no total são 5. Então, temos o modelo vertical, o modelo horizontal, o modelo vertical quebrado, o modelo horizontal quebrado e o modelo agregado, sendo que o modelo agregado ele é indicado para, por exemplo, suplementos em que são indicados para diversos grupos populacionais. Então, esse aqui é um modelo indicado, ou ainda para uma caixa de bombom, em que contém bombons com diferentes informações nutricionais. Assim, em uma única tabela, teremos todas as informações de todos os bombons que contém naquela caixa. Os critérios de legibilidade da tabela, que são muitos. Então, a declaração da tabela de informação nutricional deve estar localizada em uma única superfície contínua da embalagem e no mesmo painel da lista de ingredientes. Caso o espaço seja insuficiente, as informações devem ser dispostas em painéis adjacentes, ou seja, a tabela em um painel e no painel ao lado a lista de ingredientes, mas somente se não houver espaço. A tabela de informação nutricional não pode estar em áreas encobertas, locais deformados, áreas de selagens e de torção ou de difícil visualização, como arestas, ângulos, cantos e costuras. Aqui um exemplo que hoje encontramos produtos em que essas informações estão aqui em locais de difícil visualização, em locais que possuem torções, cantos e até costuras, não serão mais permitidos declarações dessa forma. Outros critérios de legibilidade da tabela. Então, a cor tem que ser 100% preta, aplicada em fundo branco. Agora, temos uma ordem de declaração dos nutrientes, inclusive para as vitaminas e minerais, e também indentação para alguns nutrientes.
Caracteres não podem se tocar e encostar na barra, linhas ou símbolos de separação quando existentes. Usar borda de proteção, barras, linhas e símbolos de separação e margens internas em conformidade com os modelos. Os modelos não podem ser alterados. Também deve-se seguir os requisitos específicos para a formatação. Então, o tipo de fonte, que é Arial ou Helvética, alinhamento e os tamanhos das letras. Essas formatações representam os tamanhos mínimos. Aqui, os critérios de legibilidade da tabela na prática. Eu peguei o modelo vertical e aqui podemos ver que a fonte tem que ser Helvética ou Arial para a formatação padrão. Esses requisitos aqui são todos aplicáveis apenas à formatação padrão. Então, a informação nutricional, o estilo tem que ser em negrito e caixa alta, corpo 10 pontos, alinhamento centralizado. Essas informações já tem que ser alinhadas à esquerda. Então, cada declaração dentro da tabela tem requisitos específicos de formatação. E aqui também, até aquela frase de baixo em relação ao asterisco, também tem uma formatação específica que deve ser atendida. Algumas regras que são aplicáveis a todos os modelos, exceto o modelo linear, em que veremos logo à frente. Então, a informação nutricional, ela tem que ser separada por uma borda externa e uma linha separadora. Temos aqui uma linha mais grossa, que é uma barra separadora. Temos as linhas de grade. A altura das linhas de grade deve ser iguais. A última linha de grade é essa daqui. E temos as indentações, que são aplicáveis a alguns nutrientes. Então, aqui para os açúcares totais é primeiro nível, e já para os açúcares adicionados são de segundo nível. Alguns equívocos e inconsistência nos modelos. Então, a Anvisa já confirmou que houve algumas publicações incorretas em relação à tabela. Aqui eu já confirmei com ela e essas respostas foram compartilhadas pela própria Anvisa. Então, esses termos aqui, apesar de constarem que eles devem estar centralizados, eles devem estar alinhados à esquerda. O termo aqui correto não é carboidratos totais, é apenas carboidratos. Aqui, o termo não é fibra alimentar, são fibras alimentares. Essa tipografia dos títulos, elas constam como negrito, mas nas regras de formatação não consta que deve ser negrito. A Anvisa disse que está avaliando qual será a orientação adequada. A Anvisa também confirmou que não precisa declarar o termo porções, já que já está declarado aqui porções por embalagem. Então, essas informações aqui, a Anvisa já confirmou e serão retificadas em breve. Agora, vamos falar alguns recursos da tabela de informação nutricional. Caso não exista espaço suficiente para a declaração da tabela de informação nutricional em uma única superfície contínua da embalagem com aquela formatação que acabamos de verificar, que é a formatação padrão, excluindo o painel principal, é permitido o uso dos seguintes recursos de compactação que podem ser aplicados a qualquer um daqueles 5 modelos. Por exemplo, aqui nessa embalagem, a tabela não caberia, então precisamos ver se com esses recursos será possível que ela caiba aqui nesse painel dessa embalagem. Primeiro, temos a declaração simplificada de vitaminas e minerais. Caso a tabela, então, fique muito extensa por causa da declaração de vitaminas e minerais, pode-se utilizar esse recurso aqui, em que a declaração das vitaminas e dos minerais será como se fosse uma forma linear, em formato de texto, né? Então, primeiro se declara aqui os minerais e depois as vitaminas, fazendo com que a tabela fique mais compacta.
Outro recurso é em relação à declaração simplificada de valor energético e nutrientes, exceto vitaminas e minerais. Então, quando um ou mais nutrientes ou valor energético estiverem presentes em quantidades não significativas e essas quantidades estão presentes em um anexo da IN 75, a informação nutricional pode ser declarada de forma simplificada, seguindo alguns requisitos específicos. Eu trouxe aqui um exemplo. Nesse caso aqui, não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Assim, dessa forma também, fazendo com que a tabela fique de um tamanho menor, né, de forma mais compacta. Outro recurso é em relação à abreviação dos nomes dos nutrientes, mas não é aplicável para todos os nutrientes. Alguns nutrientes podem ser abreviados, como, por exemplo, os açúcares adicionados, as gorduras saturadas, as gorduras trans, as gorduras monoinsaturadas. Então, aqui é só a palavra açúcares e aqui a palavra gordura. Aqui já podemos verificar que os açúcares totais não podem ser abreviados, somente é aplicado para os açúcares adicionados. E aqui conseguimos ver em um exemplo como que ficaria com essas abreviações. As vitaminas também podem ser abreviadas pelo termo VIT. O último recurso de compactação é a alteração do tamanho da fonte até os limites para formatação reduzida. Então, pode-se alterar o tamanho da fonte e aplicar as fontes condensadas para a formatação reduzida. Lá na IN 75 há um anexo que consta a formatação padrão e caso não seja possível aplicar essa formatação no rótulo, pode-se utilizar a formatação reduzida, em que possui essas duas fontes condensadas, as letras possuem tamanho menores, então a tabela também ficará um tamanho menor. E por último, na última situação, no último caso, se os recursos de compactação não forem suficientes para a declaração da tabela de informação nutricional em uma única superfície contínua da embalagem, a informação nutricional deve ser declarada utilizando o modelo linear. Mas lembrando, esse é um recurso em que se deve ser utilizado, somente se não houver espaço. E esse aqui é o modelo linear, ele é similar um pouco com o modelo linear hoje vigente na RDC 360, mas possui aqui algumas características diferentes, principalmente por ter de estar dentro de uma tabela. Agora vamos para algumas aplicações incorretas das tabelas. Por exemplo, alterações nas cores das linhas, texto ou do fundo, como são esses exemplos aqui. Não pode haver alteração de cores nem nas linhas, nem no texto e nem no fundo. As linhas e o texto devem ser cor preta e o fundo branco. Outras aplicações incorretas são em relação a condensações ou reduções manuais. Então, fazer condensações nas tabelas, fazendo com que a formatação fique bem diferente daquelas formatações que a Anvisa compartilhou. Então, aqui uma forma mais espremida e aqui de uma forma mais alargada. Essas não são a forma correta de declarar a tabela de informação nutricional. Ainda também não pode fazer abreviações que não são permitidas, que não estão previstas na IN 75. Por exemplo, fazer uma abreviação dos açúcares totais ou ainda das gorduras totais, não pode fazer abreviações que não estão previstas. Também não pode fazer com que os elementos se toquem. Então, aqui dá para ver que houve até um corte, né? Um sobrepõe o outro, aqui está encostando na linha ou está ultrapassando a linha, também não é permitido. Aplicações incorretas, então, em relação a formatos fora do padrão, como nesse caso aqui, esse formato aqui não é previsto, apesar de haver algumas similaridades, esse formato não cumpre com todos os requisitos das tabelas que acabamos de verificar. E também, para alguns
que não sabem, a tabela de informação nutricional não poderá ser bilíngue ou trilíngue, ou seja, hoje sim vemos muitas tabelas declaradas em português, inglês e espanhol, ou português e inglês, pois o produto é exportado. Mas a partir de outubro de 2022, né, com a entrada em vigor da RDC 429 e a IN 75, não poderemos ter mais tabelas bilíngue ou trilíngue. Caso a empresa vá exportar o produto, ela deve adicionar outra tabela na língua desejada e cumprir com toda a formatação e adequar todo o rótulo primeiro, de acordo com as legislações do Brasil, e depois adicionar outra tabela em relação às legislações do país de destino. Agora, vou esclarecer em relação a duas novidades que iremos ter nessas tabelas. Primeiro, em relação aos açúcares totais. Os açúcares totais são todos os monos e disacarídeos presentes no alimento que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, excluindo os polióis. Aqui serão contabilizados, inclusive, os açúcares adicionados. Exemplo, os açúcares naturalmente presentes nos leites e derivados lácteos e os açúcares naturalmente presentes nos vegetais, como as frutas. Já os açúcares adicionados, que é outra novidade, correspondem normalmente a uma parcela dos açúcares totais, pois englobam os monos e disacarídeos adicionados durante o processamento do alimento. Encontram-se compreendidos nesses conceitos as frações de mono e disacarídeos. Então, se um ingrediente possuir frações de mono e disacarídeos, esses devem ser contabilizados em açúcares adicionados, oriundos da adição de ingredientes. Então, aqui inclui diferentes tipos de açúcares adicionados aos alimentos, como cana-de-açúcar, açúcar de beterraba, açúcares de outras fontes, sacarose, glicose, frutose, lactose, destrose, o mel, melaço, melado, rapadura, caldo de cana, extrato de malte, as frações de mono e disacarídeos presentes na polidestrose e no FOS, açúcar invertido, xaropes, a maltodextrina também, apenas as frações de mono e disacarídeos presentes na maltodextrinas e outros carboidratos hidrolisados, além de ingredientes com adição de qualquer um dos ingredientes anteriores. Mas, para os açúcares adicionados, temos aí algumas exceções. Não estão incluídos na definição de açúcares adicionados polióis, os açúcares adicionados que sejam consumidos pela fermentação ou pelo escurecimento não enzimático durante o processamento do alimento, por exemplo, o açúcar adicionado em uma cerveja, que é consumido pelas leveduras, os açúcares naturalmente presentes nos leites e derivados lácteos, e os açúcares naturalmente presentes nos vegetais, incluindo as frutas em pedaços, frutas inteiras, em pó, desidratadas, polpas, purês, sucos integrais e sucos reconstituídos ou concentrados. Agora vou aqui relacionar carboidratos com açúcares totais e açúcares adicionados. Quando todas as fontes de carboidratos forem açúcares, a quantidade de carboidratos será igual à quantidade de açúcares totais. Nos demais casos, a quantidade de carboidratos será maior que a quantidade de açúcares totais. Quando todas as fontes de açúcares forem adicionados, a quantidade de açúcares adicionados será igual à quantidade de açúcares totais e será a minoria dos casos. E quando todas as fontes de açúcares não forem açúcares adicionados, a quantidade de açúcares totais será maior que a quantidade de açúcares adicionados. E temos também algumas exceções, né? Podemos falar dessa forma, em que a informação nutricional ela será voluntária, ou seja, não é obrigatório de declarar. Temos aqui 9 categorias de produtos,
em que o primeiro são alimentos e embalagens cuja superfície visível, que é a mesma coisa de superfície disponível para rotulagem, seja menor ou igual a 100 centímetros quadrados, alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor, por exemplo, o pãozinho da padaria, alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento, bebidas alcoólicas, gelo destinado ao consumo humano. Esses 4 grupos possuem tabela de informação nutricional voluntária apenas se não tiverem adição de ingredientes que agreguem valor nutricional significativo ao produto. Então, seriam especiarias, café, erva mate, os vinagres, frutas, hortaliças, leguminosas, carnes e pescados embalados, refrigerados e congelados. Sendo que em alimentos cuja embalagem possui superfície visível para rotulagem menor que 100 centímetros quadrados, a tabela de informação nutricional pode ser declarada em superfície encoberta, desde que seja acessível, ou na embalagem secundária, caso exista, mas somente para esse primeiro caso. Aqui alguns exemplos de tabelas. Por exemplo, para a categoria de suplementos alimentares, temos uma exceção. Não será declarada a coluna por 100 gramas ou 100 ml. Deve-se declarar somente a coluna por porção do alimento, tal como exposto à venda. Então, a tabela ficará dessa forma assim, mais próxima do formato atual. E para suplementos que são destinados a diversos grupos populacionais, pode-se utilizar o modelo agregado e a tabela ficará nesse formato aqui. Já para as bebidas alcoólicas, a declaração da tabela nutricional é facultativa, é voluntária, como acabamos de verificar, mas é permitida a declaração somente do valor energético do produto, ao invés de declarar a tabela inteira. Caso a empresa opte por declarar apenas o valor energético, os modelos de tabela nutricional não devem ser utilizados. Pode-se declarar apenas o valor energético por extenso, por exemplo, valor energético 54 quilocalorias e 100 mililitros. Já os alimentos destinados exclusivamente ao processamento industrial ou aos serviços de alimentação podem declarar a informação nutricional dessa forma aqui, já que somente é necessário declarar por 100 gramas ou 100 ml. Mas, para esses casos, eles podem ser negociados com o cliente. Então, a empresa pode verificar se o cliente aceita receber essa informação por uma ficha técnica, por e-mail ou em algum documento. Mas, caso a empresa opte por declarar na rotulagem do produto, deve-se declarar dessa forma aqui e seguir todos os requisitos. Falando um pouquinho da embalagem múltipla, que é um conceito novo que a Anvisa também trouxe. São aquelas embalagens em que possuem dentro delas outras embalagens, por exemplo, uma caixa de bombom. Então, a caixa de bombom é uma embalagem múltipla em que dentro possui diversas embalagens de produtos dentro. A tabela de informação nutricional deve ser declarada nos rótulos da embalagem múltipla e de cada unidade de alimento nela contido. Então, tem que declarar na caixa e no bombom. Cada bombom deve possuir uma tabela de informação nutricional. A declaração da tabela não será obrigatória na embalagem múltipla quando for possível a leitura da tabela de informação nutricional declarada no rótulo de cada unidade de alimento nela contida, sem abertura da embalagem. Então, se for uma embalagem que possui algum painel que seja transparente e seja possível verificar a informação sem que seja aberta essa embalagem múltipla, é possível que assim não seja declarado na embalagem múltipla a tabela. Ou ainda, se não for possível ofertar as unidades separadamente, como normalmente acontece com as caixas de bombom, e a tabela de informação nutricional dessas unidades forem declaradas na embalagem múltipla, no caso na caixa, a declaração da tabela não será obrigatória em cada unidade. Agora vamos falar sobre a rotulagem nutricional frontal, que é a maior novidade que essas legislações trazem. Então, a rotulagem nutricional frontal é a declaração
obrigatória nos rótulos dos alimentos embalados na ausência do consumidor, cujas quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio sejam iguais ou superiores aos seguintes limites definidos. Então, na legislação consta essa tabela em que trazem os limites, e esses limites irá depender primeiro do nutriente e depois da forma física daquele alimento. Se for alimentos sólidos ou semissólidos, a quantidade de açúcares adicionados não pode ser igual ou maior que 15 gramas por 100 gramas do alimento, de gorduras saturadas igual ou maior que 6 gramas, e sódio maior ou igual a 600 miligramas de sódio por 100 gramas do alimento. Caso esses valores, sejam maior ou igual, deve-se declarar a rotulagem nutricional frontal. Já para os alimentos líquidos, as quantidades são exatamente a metade das quantidades dos alimentos sólidos ou semissólidos. No caso de alimentos que requerem preparo com a adição de outros ingredientes, como, por exemplo, uma mistura para bolo, em que normalmente requer a adição de ovos, manteiga, leite, os limites abaixo devem ser aplicados com base no alimento pronto para o consumo, conforme instruções de preparo indicada pelo fabricante no rótulo, sem que seja considerado o valor nutricional dos ingredientes adicionados. Por exemplo, na mistura para bolo, deve-se considerar o bolo pronto, mas sem considerar o valor nutricional do leite, do ovo e da manteiga, por exemplo. Na rotulagem nutricional frontal, há exceções em que não se aplica essa rotulagem, não deve possuir rotulagem nutricional frontal os seguintes grupos de alimentos. Então, frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculo, nozes, castanhas, sementes e cogumelos, farinhas, carnes e pescados embalados, refrigerados ou congelados, ovos, leites fermentados, os queijos, mas todos esses grupos somente se não houverem adição de ingredientes que agreguem açúcares adicionados, sódio ou gorduras saturadas. Ainda os leites de todas as espécies, leite em pó, azeite de oliva e outros óleos vegetais, sal, fórmulas infantis, fórmulas para nutrição enteral, alimentos para controle de peso, suplementos alimentares, bebidas alcoólicas e produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial e ao serviço de alimentação, aditivos e coadjuvantes e fórmulas dietoterápicas para erros renatos do metabolismo. Então, para esses produtos aqui, não se aplica a rotulagem nutricional frontal. Suplementos, o azeite, o leite, carne in natura, podemos dizer assim, carne refrigerada ou congelada, sem adição de outros nutrientes. A rotulagem nutricional frontal também possui alguns requisitos. A cor deve ser 100% preta e o fundo branco. A localização deve ser na metade superior do painel principal, em uma única superfície contínua. Não há um local específico, mas deve ser na metade superior. A orientação dela deve ser a mesma que a orientação do texto das demais informações veiculadas no rótulo. Então, pode-se considerar como informações veiculadas, principalmente aí a designação e a marca do produto. Deve-se ainda cumprir com uma combinação de critérios, o percentual de ocupação do símbolo em relação ao painel principal, mais os tamanhos mínimos e máximos de fontes. Assim como as tabelas de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal não pode estar dispostas em locais encobertos, removíveis pela abertura do lacre ou de difícil visualização, como áreas de selagem e de torção. Então, aqui falando dos critérios da rotulagem nutricional frontal, deve-se verificar qual é a área do painel principal e também verificar o número de blocos. Então, aqui nesse caso são 2 blocos, 3 blocos ou 4 blocos. E pode-se aqui verificar por essa tabela como deve ser aplicado. Aqui um exemplo prático.
eu tenho aqui esse display e a área do painel principal, que é aquela área em que consta a marca e a denominação de venda. Eu coloquei aqui como exemplo que a área é 10 vezes 5 centímetros, a área 50 centímetros quadrados. Então, se verifica aqui igual ou menor que 35 centímetros quadrados e até 100 centímetros quadrados. E como será em relação apenas ao açúcar adicionado, então são 2 blocos. Aqui, o tamanho mínimo da letra não se aplica, o tamanho máximo é 9 pontos e a área da rotulagem nutricional frontal, nesse caso, deve ser 3,5% da área do painel principal, que isso significa 1,75 centímetros quadrados. A rotulagem nutricional frontal será voluntária para esses 3 grupos de alimentos. Então, em alimentos em embalagens com área de painel principal inferior a 35 centímetros quadrados, considerando aí uma embalagem pequena, os alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor e os alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento, como, por exemplo, os frios que pedimos para fracionar em supermercados. Algumas aplicações incorretas da rotulagem nutricional frontal. Aqui não podemos fazer mudanças nos modelos, então trocar a ordem, mudar a letra, mudar a cor do fundo, mudar a imagem aqui da lupa, não pode fazer qualquer tipo de alteração nos modelos. Também não se pode alterar a construção do modelo. Aqui também tem alguns modelos, inventados, porque esses não são os modelos disponibilizados pela Anvisa, em que se trocou aqui a ordem de apresentação dos blocos, então também não pode. A localização, como vimos, deve ser na metade superior do rótulo, e aqui está na metade inferior, e também é uma aplicação incorreta, e também não pode ter alteração nas cores das linhas do texto ou do fundo, como essa forma aqui. E, por último, não é permitido que contenha no rótulo outros modelos de rotulagem nutricional frontal diferentes daquele definido na RDC 429 e na IN 75. Eles não podem estar visíveis. Então, aqui, por exemplo, uma rotulagem do México, uma rotulagem do Peru, frontal, uma rotulagem frontal, não pode estar visível aqui no Brasil, pois a Anvisa entende que pode levar o consumidor a erro. Assim como também esse tipo de rotulagem aqui, que muitas empresas declaram, não podem estar visíveis. O caso pode ser colado, por exemplo, uma etiqueta para que não fique visível para os consumidores. Mas tem um caso curioso. Pode existir um produto que terá rotulagem frontal e não terá a tabela? Já que a tabela de informação nutricional ela é voluntária para embalagens com superfície disponível ou visível para rotulagem menor ou igual a 100 centímetros, e a rotulagem nutricional frontal é voluntária para embalagens com área de painel principal inferior a 35 centímetros, pode existir um caso em que a embalagem atenda uma situação e não a outra. E sim, é possível que um produto com mais de 35 centímetros quadrados de área de painel principal e superfície visível para rotulagem até 100 centímetros quadrados possua rotulagem frontal e não seja obrigado a declarar a tabela de informação nutricional. Agora, vamos falar sobre as alegações nutricionais. As alegações nutricionais se mantêm voluntárias, assim como é hoje na legislação. A localização, se o produto possuir rotulagem nutricional frontal, as alegações nutricionais, que são os claims regulamentados, não podem estar localizadas na metade superior do painel, junto com a rotulagem nutricional frontal. Os tamanhos das letras, se o produto contiver a rotulagem frontal, as alegações não podem utilizar caracteres de tamanho superior daquelas empregadas na rotulagem nutricional frontal. Mas lembrando que as alegações não precisam obrigatoriamente estar no painel principal, mas se tiverem, deve ser aplicada a regra em que a rotulagem nutricional frontal deve estar na metade superior e a alegação na metade inferior.
as alegações para açúcar e sódio e gorduras saturadas. Quando um alimento com rotulagem nutricional frontal de açúcar adicionado quiser fazer uma alegação sobre açúcares, ele não vai poder, pois se tiver essa rotulagem, as alegações para açúcares e açúcares adicionados é vedada. Assim como se um produto contiver rotulagem nutricional frontal alto em sódio, não vai poder declarar nenhuma alegação relacionada ao sódio e ao sal. E quando o alimento possuir rotulagem nutricional frontal em relação à gordura saturada, o alimento não vai poder declarar nenhuma alegação para gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e colesterol. E temos aqui algumas exceções também. Então, as bebidas alcoólicas é proibida de conter alegações nutricionais. Não se aplicam as alegações nutricionais previstas na IN 75 para suplementos, produtos para dietas com restrição de lactose, fórmulas infantis e nutrição enteral, pois essas categorias já possuem alegações regulamentadas em seus regulamentos técnicos específicos. E também temos novas alegações, então será permitido, a partir da entrada em vigor da alegação não contém lactose e sem adição de gorduras totais, pois essas duas alegações não estavam permitidas nas legislações atualmente vigentes. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, uma manteiga ghee pode ser declarado não contém lactose, mas por ser uma característica inerente ao produto, deve vir um esclarecimento como toda ghee ou como todo produto similar. Outra diferença é que não será mais necessário declarar o percentual quando houver uma alegação de comparação, uma alegação comparativa. Hoje precisa ser declarada 44% de redução de gorduras totais ou de gorduras saturadas, e esse percentual não precisará ser mais declarado. Aqui algumas aplicações incorretas das alegações nutricionais. Então, se a alegação estiver na parte superior do painel principal, junto com a rotulagem frontal, ou ainda a alegação possuir um tamanho de letra superior à da rotulagem nutricional frontal, ou também a alegação for alvo de rotulagem nutricional frontal. Então, aqui alta em açúcar adicionado e está contendo uma alegação 0 açúcares, isso não é permitido. E, por último, não conter o esclarecimento sobre a alegação inerente, como vimos ali no caso da manteiga. Agora, nossa última parte, vamos falar sobre os prazos em que geram muitas dúvidas. Os novos alimentos, que eu coloquei aqui um asterisco, pois vou falar logo à frente deles, lançados a partir do dia 9 de outubro de 2022, desse ano, já devem estar com os rótulos adequados às novas regras. Para produtos que já se encontram no mercado, ou seja, ele já está sendo comercializado até dia 8 de outubro de 2022, ele deve seguir os seguintes prazos. Até dia 9 de outubro de 2023, para o esgotamento do rótulo, para os alimentos em geral. Até 9 de outubro de 2024, para os alimentos fabricados por agricultor familiar, empreendedor familiar ou rural, empreendimento econômico solidário, MEI, agroindústria de pequeno porte ou artesanal e alimentos produzidos de forma artesanal. E o que possui maior prazo são as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, que podem se adequar até 9 de outubro de 2025. Os prazos ainda, falando sobre eles, se o produto estiver no mercado no dia 8 de outubro de 2022, ou seja, ele já está sendo comercializado, então ele terá até dia 9 de outubro de 2023 para se adequar, para ele acabar com o estoque de rótulos. Assim, ele pode ser fabricado com esse rótulo, seguindo as legislações atualmente vigentes, até 8 de outubro de 2023 com essa embalagem e ser comercializado até o final de sua validade.
Agora, esclarecendo sobre o que é novos produtos. A Anvisa esclareceu que qualquer alteração feita a partir do dia 9 de outubro desse ano na composição ou na rotulagem do produto que esteja no mercado, incluindo alterações de design, formato, marca ou qualquer outra alteração, fará com que o produto seja considerado um novo alimento. Ou seja, o meu produto possui uma embalagem vermelha, eu só quero trocar para embalagem amarela. Não estou alterando a formulação, não estou alterando a informação nutricional ou a categoria do produto, mas nesse caso será considerado um novo alimento e por causa dessa alteração deve-se aplicar todas as novas legislações de rotulagem nutricional. Então, nesse caso, deve-se aplicar as duas novas legislações sobre rotulagem nutricional. A consequência disso é que o produto deixa de usufruir o prazo de adequação até outubro de 2023, ou seja, qualquer alteração de layout da embalagem a partir do dia 9 de outubro desse ano deverá ser acompanhada da adequação completa do rótulo às novas normas. Aqui eu trouxe uma linha do tempo, desde o momento em que essas legislações foram publicadas, e o total temos aqui de 60 meses, 5 anos, envolvendo todo esse processo. Então, recapitulando que no dia 9 de 10 de 2020 foram publicadas a RDC 429 e a IN 75 de 2020, tivemos aí 24 meses de vacatio legis, que é que a legislação ainda não entrou em vigor, que é nesse momento, e a partir do dia 9 de 10 de 2022 elas estarão em vigor, mas nessa data já deve estar aplicada em produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial, aos serviços de alimentação e inovações. Também terão mais algum tempo, né, para se adequarem os demais produtos, mais 12 meses. Então, até dia 9 de 10 de 2023 é o prazo para a adequação. Todos os produtos devem estar adequados nessa data, menos aí aquelas exceções que vimos e as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, que possuem o prazo até dia 9 de 10 de 2025, e esse é o fim do prazo de adequação. E eu agradeço o convite, agradeço a companhia de todos vocês até aqui. Fica aqui os meus contatos, caso tenha alguma dúvida, caso precisem de alguma adequação que contribua aí nas adequações dos rótulos, contem comigo e fico aí pronta para tirar todas as dúvidas possíveis. Obrigada. Ana, muito obrigado pela aula, pela apresentação. Tem muita informação, muito detalhe, muita particularidade. Está clara a necessidade de um especialista para falar sobre o assunto. Reforçando os recados do começo, nós temos o botão de perguntas, fiquem à vontade para fazê-las. No final, a gente se reúne de novo para tentar responder tudo que não ficou claro ou algum ponto específico sobre as mudanças na cadeia. Esse conteúdo também vai ficar gravado dentro da nossa plataforma, então todos poderão ver e rever as informações, porque a gente sabe que é muita informação e é difícil a absorção dos detalhes de uma vez só, né? E também reforçando que nós aqui na Camargo estamos criando alguns conteúdos com relação a isso e com relação a embalagens, tá? Então convido a todos a entrarem no nosso site ou nas mídias sociais. Lá a gente tem especificamente um e-book sobre as novas regras de rotulagem nutricional também, não tão detalhado quanto as informações que a Ana Luísa passou para a gente, mas com alguns grandes temas e algum direcionamento que pode ajudar ou complementar alguma informação. Bom, pegando todas essas mudanças, todas as particularidades, né, sem ainda levar em consideração o formato da embalagem, seja flow pack, sanfonado, stand-up pouch, rótulo e também o tipo do produto. Matheus, para ajudar a gente a complementar toda a explicação da Ana, né, como a gente pega tudo isso que ela falou e
adequa numa embalagem e às vezes não tem nem tamanho para as informações principais. Então, vou deixar você à vontade para falar um pouquinho da visão do designer, né, do que você está vivendo com relação a essas mudanças e também do que ainda não está, né? Então, sim, fica à vontade e, Ana, obrigado mais uma vez e logo a gente se encontra para as perguntas e respostas. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal, tudo bem com todos? Bem, realmente é muita informação, são muitas mudanças, né? Eu queria trazer o nosso papo aqui para dois pontos principais que a gente tem vivenciado, né? Seja frente aos nossos clientes, né? Primeiro, só fazendo uma introdução, né? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Vial, eu estou à frente da Zoom+. Nós somos um estúdio de design especializado em embalagens de alimentos, né? Estamos aí há 15 anos trabalhando com design de embalagens. E agradeço, Felipe, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar e a gente fomentar esse assunto, né? Então, a ideia seria o que a gente trazer aqui um pouco do que nós como designers, como profissionais de criação, de pré-impressão, o que a gente tem passado já em relação a isso, né? Eu dividiria esse tema no que diz respeito à nossa parte em dois pontos. Um primeiro deles seria em relação ao planejamento dessa execução toda, né? Que, na verdade, começa com a parte do cliente, começa lá na indústria, no P&D, né? Muitos clientes ainda não estão atentos à mudança, né? Não estão trabalhando em função disso. Alguns, por incrível que pareça, a impressão que dá, na verdade, é que não sabem ainda, até não tem essa informação tão clara. Quando percebem a dimensão da mudança, aí que vão pensar nos seus produtos, trabalhar as revisões das tabelas nutricionais, muitas vezes revisar o produto em si. Então, isso é um trabalho que muita gente já está bem adiantado, né, na verdade, mas tem pessoas tem empresas que ainda não estão avançadas em relação a isso. Depois, uma segunda etapa é a atualização, efetivamente, né, dos arquivos, das artes. E, nesse momento, muitos acabam decidindo por repensar o layout. Às vezes é um desenho já antigo, e como são várias mudanças, é comum, tem acontecido já. Poxa, vamos ter que mexer, então já vamos aproveitar e dar uma melhorada nessa embalagem. Ou seja, a ideia é ótima, né, no que diz respeito ao produto, mas exige mais tempo também, né? E, em sequência disso, a própria produção, né, seja de um rótulo, seja da embalagem flexível, do cartucho, que ela vai precisar de novas matrizes de impressão e aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, ou seja, essa etapa de planejamento, de trabalhar os produtos, pensar na etapa de design, de alterações, arte final, que seja, e depois produção, é muito sensível, né? Porque acaba impactando, né, muitas vezes, numa possível ruptura de embalagens, e a gente já tem visto que esse talvez seja um dos grandes desafios aí, né? Como planejar o momento certo de alterar as artes, deixar tudo pronto e começar a produzir essas embalagens. Na verdade, algumas delas já estão sendo produzidas para começar a produção do produto a partir de outubro, né? Então, essa etapa de planejamento, eu diria que é fundamental para que a gente consiga fazer uma transição aí, principalmente para aquelas empresas que têm uma linha extensa de produtos, é fundamental um bom planejamento para acompanhar bem, né, essa mudança aí. E em relação à execução, né, que é quando a gente traz o desafio para dentro da agência, dentro do estúdio, e para trabalhar realmente
nessas alterações e muitas vezes no design, no novo design da embalagem, os principais pontos assim que a gente tem tido, que tem sido desafio, primeiro é quanto à informação que as pessoas têm em relação às mudanças, né? Então, por exemplo, como a gente acabou de ver com a Ana, tem padrões desde tamanho da letra, formatação da tabela, ingrediente que tem que estar próximo da tabela, ou seja, as regras são diversas, né? E muitas vezes a empresa não está tão claro, na realidade, a dimensão disso, e as pessoas acabam querendo abrir exceção. Não, mas diminui um pouquinho a tabela, porque está muito grande. E, na realidade, a gente não tem essa abertura, né? Então, essa clareza das mudanças, de que a gente tem um padrão, né? E entendo que no começo vai ser um tanto traumático, talvez, mas depois isso, principalmente pensando no consumidor, vai ser muito bacana essa padronização, né? A questão da clareza nas informações, né? Nos produtos, isso vai ser muito bom. Mas fazer essa mudança, quando a gente tem hoje tabelas de vários tamanhos, por exemplo, não tem a informação nutricional frontal, né? Então, sempre a gente vai ter que acabar mudando ali a posição da marca, repensar o layout, o que faz sentido e tal. Então, a clareza dessas informações é um primeiro desafio, que esse evento aqui está trazendo isso já, e no dia a dia a gente já está tendo que tratar disso, né, com o cliente. Um segundo ponto que é também um desafio bem grande é em relação ao espaço, né? A gente tem uma limitação de espaços, via de regra, dentro da embalagem, né? E a tabela ficou maior, a forma de apresentação é diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Então, isso leva, muitas vezes, a termos que fazer escolhas, né? Então, por exemplo, no verso da embalagem, a gente tinha ali informações obrigatórias, dados da empresa, tabela, ingredientes, mas também tínhamos informações de atrativos do produto, uma chamada para uma outra linha, experimente também. E com essas mudanças, em vários momentos, a gente está tendo que fazer escolhas de não colocar algumas informações que não são obrigatórias, né? Então, esse entendimento e essa aceitação, digamos assim, por parte principalmente da área comercial, do marketing, né? Acaba tendo ali às vezes um conflito entre a área técnica e a área de marketing ou comercial. Então, essa síntese aí realmente também é um desafio, porque a gente, inevitavelmente, em vários casos, a gente vai ter que abrir mão de algumas informações que não são obrigatórias, mas acabam ali valorizando mais o produto, trazendo uma informação importante, né, ou uma história, mas que não entra na questão legal, né, e isso acaba tendo que ficar secundário. E também, e aí é um desafio do designer, com todas essas mudanças, a gente precisa continuar mantendo o produto atrativo, trazendo ali a comunicação que a empresa está trazendo, trabalhando, né, a identidade que a empresa, a marca está trabalhando com a embalagem. Isso a gente não pode perder, né? Então, são alguns dos limites, dos desafios que a gente tem enfrentado. Internamente falando, a gente também passa por uma reciclagem de equipe, né? Então, todo o nosso pessoal de criação, de arte final, precisa estar muito alinhado em relação a essas mudanças, né? Por questões de execução mesmo, né? Então, aqui nas Numais, nós temos todo um processo de checklist, de conferência, de acompanhamento, né? E isso traz uma segurança na hora de desenvolver o trabalho, mas para isso a gente precisa estar muito bem respaldado aí, e o trabalho de regulatórios vai ajudar muito nesse sentido, né? Então, acaba sendo um trabalho, uma reação em cadeia, né? De aprendizado e estudo de todas essas mudanças, e o cliente a marca acaba tendo que se adaptar a isso, né? Então, eu dividiria
resumindo em duas partes, um bom planejamento e tratar desde o início já essas fases da execução aí dessa mudança, né? Mas acreditamos aí que em breve teremos uma clareza maior por parte do consumidor de informações, né? E dada a primeira virada de chave aí, logo a gente tem isso tudo como parte do nosso dia a dia, tá bom? Ótimo, Matheus. Obrigado pelo complemento. Acho que você falou, acho que um ponto bem impactante, né? Que é como pegar todas essas informações, né? Mantendo a embalagem dentro da legislação e ainda manter a atratividade do produto. Sim. Toda essa nova informação, adequação. Né? Eu vou separar o processo, talvez, de execução da legislação em três partes. Né? O primeiro é a parte legal mesmo, né? De entender aonde o produto e a linha de produto se encaixa, ou seja, quais as alterações efetivas vão ter que ser feitas na embalagem, na parte legal. Depois a gente vem para o segundo passo, que é o que você acabou de comentar, né? Como a gente pega todas essas informações e consegue adequar na embalagem, mantendo a atratividade, tá? E depois entra a parte nossa, né, da Camargo Embalagens ou de qualquer outro convertedor de embalagem, seja ele flexível ou rígido, que é a parte da execução. Que, teoricamente, quando você olha nessa linha do tempo, parece a parte mais simples e, de fato, seria se não fosse uma mudança geral de toda a cadeia. Então, a preocupação do nosso lado na parte de execução temos que, primeiro, aprovar o layout do arquivo, depois da criação do design. Fazer a prova de cor, gravar a matriz de impressão, no caso de rotogravura ou cilindro, ou no caso de flexografia ou clichê. Atualmente, no caso de impressão digital que nós temos, a gente pula essa etapa, mas não elimina os dois processos anteriores. E depois a execução em si da produção da embalagem. Tá? A grande preocupação nossa é que o recurso disponível, tanto em pre-press dentro das empresas de embalagem e de gravação das matrizes de impressão, é um recurso adaptado para um fluxo convencional de produção. Sim. E a gente parte do princípio, hoje, só com uma ordem de grandeza, a Camargo tem aproximadamente 500 marcas que a gente trabalha por ano de alimentos. Isso, naturalmente, vai causar um gargalo, tanto na parte de preparação gráfica interna, quanto na parte de execução de matriz. Tá? E se todas essas decisões forem deixadas para a última hora, não é uma particularidade ou um gargalo nosso. Eu posso apostar que não temos capacidade de nível de serviço ou de execução de gravação de matriz disponível no Brasil para dar conta de um pico de mudança de toda a indústria alimentícia. Então, um dos objetivos da gente estar levando um pouco mais de informação sobre isso é para estimular todos vocês a anteciparem essa mudança para não correr o risco de cair num gargalo ou de serviço ou de execução, consequentemente criando ou uma ruptura de produto ou um não cumprimento de prazo de mudança de layout de embalagem. Então, a parte mais simples, que seria a execução da embalagem, também tem alguns pontos de atenção. A gente costuma ver aqui, dentro de todos os clientes que a gente vem conversando, que parece unânime que ninguém quer ser o primeiro a mudar a parte de rotulagem frontal ou a parte da lupa na frente da embalagem. Então, a gente sabe que a maioria das marcas vai deixar isso para um último momento dentro da legislação. E isso é válido e a gente respeita essa estratégia. O que a gente pede? Vamos começar, pelo menos, a aprovação da arte nova, tanto virtual quanto a prova, antecipadamente. Porque a parte da execução aí vai se tornar muito mais fácil. Tá? Então, separando a execução da preparação. Então, estimulamos todos pelo bom fluxo tanto de informação quanto de produção, para não criar gargalos e rupturas de produção, que todos comecem a se preparar para isso. Até porque tem um outro componente, né, que o Matheus não comentou, mas muita gente, para tentar fugir da necessidade da lupa, né, dos altos teores, estão também repensando na formulação do produto.
Então, isso acaba deixando o processo até um pouco mais moroso. Tá? Então, sim, só um complemento, né, na parte importante da Ana e do Matheus, apesar da parte de execução teoricamente ser mais simples, teremos gargalo de serviço e de produção na cadeia toda de embalagem. Tá? Então, para que isso não aconteça, a gente tem que, de algum jeito, ir se antecipando e deixando esse próximo passo, né, o plano complementar, pronto. Por outro lado, a gente também vê uma necessidade e um volume muito alto de lançamentos nesse momento, querendo entrar antes da janela do dia 9 de outubro para estarem na gôndola do dia 8. Tá? Então, isso também acaba gerando uma concentração de necessidade nesse momento. Então, todas as empresas que pensarem em lançar algum produto para estar na gôndola antes do dia 9, também demandarão uma agilidade. Em alguns casos também nem vai ser possível por conta do lead time, tanto de matéria-prima quanto de produção. Tá? Para isso, só finalizando, a gente está utilizando aqui com certa frequência o parque nosso de impressão digital, porque tem um time to market e um tempo de fornecimento bem menor do que as tecnologias convencionais de produção que nós também temos. Tá? Então, a impressão digital na produção de embalagens para aproveitar essa janela de lançamentos está sendo uma ferramenta de extrema importância. Até porque a norma, até onde eu saiba, e a Ana pode me corrigir se eu estiver errado, ela não especifica volume de produtos no mercado. Tá? Então, com o lote mínimo reduzido que a gente consegue produzir, colocando numa gôndola de uma rede varejista específica, já te dá a possibilidade de postergar a mudança da embalagem só para a próxima janela de mudança, que é no ano que vem. Tá? Então, complementando tudo, né, falando dos desafios internos da indústria de embalagem e passando também para vocês o que a gente está vendo na prática e o que a gente pode ajudar para antecipar algum lançamento, era isso que eu tinha para dizer. A gente queria reforçar também o e-book que a gente tem sobre rotulagem nutricional, tá? Todas as informações que a gente tem, tanto no blog do nosso site, quanto nas mídias sociais. Tá? Vamos colocar uma tela aí com o meu contato, com o contato da Ana e com o contato do Matheus, para qualquer um que queira falar conosco depois desse evento. E logo em seguida, a gente vai para a parte de perguntas e respostas, tentando esclarecer um pouquinho mais alguma dúvida que possa ter restado. Ana e Matheus, obrigado mais uma vez e já nos encontramos para as perguntas e respostas. Ok, obrigado a você. Bom, e vamos lá para as perguntas. Recebeu bastante aqui durante a apresentação, mas, Ana, eu vou começar com uma pergunta minha. Bom, você é muito ativa aí, tanto nesses treinamentos que a gente acabou de ver, quanto no Instagram. Se você puder resumir, qual é a pergunta ou as perguntas que você mais recebe dentre tantas informações e tantas mudanças? Uma das que eu tenho recebido bastante ultimamente, primeiro, se vai ter adiamento, né? Se as legislações vão entrar em vigor depois aí da data prevista, e a resposta é não, né? A previsão é dia 8, né? Na verdade, dia 9 de outubro desse ano vai entrar em vigor essas duas novas legislações, e a outra em relação aos prazos, né? Então, o meu produto, eu posso se adequar quando? Eu vou começar a comercializar ele numa data? Então, essa questão do prazo realmente ainda tem bastante confusão em relação aos prazos de adequação e os prazos que entram em vigência para cada produto. E, na sua opinião, existe alguma possibilidade de postergação ou readequação de alguma regra ou algum prazo? Não, pelo que eu tenho falado com a Anvisa, os contatos, não tem, vai entrar em vigor aí em menos de 2 meses, que ela, no ponto de vista da Anvisa, ela deu, né, 2 anos para as empresas se adequarem. Essas legislações foram publicadas, vai fazer 2 anos, então é um prazo aí considerado suficiente pela agência para as empresas se adequarem. Tá bom. Matheus, agora você aí na visão de design das embalagens, né? Acho que são vários desafios, né? Tanto em adequação, né? Em adequar conforme a legislação e também na parte de criação. Sim. Qual você acha aí na visão da criação do designer? Qual é
Qual é a principal, quais as maiores dificuldades dessa adequação, além de, obviamente, conhecer as regras e tudo que tem que ser feito? Bom, Felipe, eu penso que o maior desafio é justamente a gente ter um alinhamento por parte do cliente e da equipe de design, né? Quando está claro para todo mundo o que tem que ser trabalhado, o que tem que ser alterado, aí a coisa acontece de forma mais natural. Então, esse início de aprendizado, porque varia muito de produto para produto, né? As mudanças, como a gente viu, esse alinhamento é o mais difícil e realmente a questão de espaço nas embalagens, né? De cálculos, né? Essa execução é um pouco trabalhosa também. Mas desde que o cliente esteja, né? Que a marca esteja ciente de tudo que tem que ser alterado, a coisa flui mais naturalmente. Tá. Aproveitando, Matheus, assim, acho que um detalhe mais técnico, mas achei importante lembrar e trazer aqui. Sabe que a indústria de conversão ou gráfica como um todo tem um limite de cores para impressão. No nosso caso aqui são 10 cores, que obviamente são suficientes para praticamente todas as artes, mas sempre é um limitante, né? Principalmente o design e a criação querendo explorar isso. Então, a grande maioria dos projetos toma toda a capacidade de cores da máquina, ou das máquinas, né? E a gente viu na apresentação da Ana que o padrão, principalmente da lupa, né, e da tabela, assim, são bem claros com relação à cor preta e cor branca sem possibilidade de variação. Exato. E a gente sabe que na prática nem todas as embalagens têm preto e têm branco. Sim. Você acha que isso pode ser um problema também no sentido de repensar toda a composição de cores da embalagem? Porque na prática, uma embalagem que não tem preto ou não tem ou branco ou ambas, né, você está adicionando algumas cores ou algumas colunas. Se a gente estiver trabalhando já no limite do equipamento, teria que começar quase que uma criação do zero para fazer a recomposição de toda aquela imagem com um número reduzido de cor. Você acha que isso na prática pode acontecer, vai ser um entrave, ou talvez eu estou pegando a exceção da exceção? Realmente é excepcional, né? Se a gente pegar a grande maioria das embalagens, tem pelo menos o branco, e preto é uma das cores básicas, né? Mas existem sim várias exceções. Nesses casos, o projeto vai ter que ser repensado. Quando a gente pensa em design, na realidade, a gente precisa trabalhar a parte técnica a favor do design, né? E como essa é uma regra nova, sim, a gente vai ter que repensar o layout, né? Então, tem que repensar e fazer escolhas. De repente, em alguns casos, por exemplo, o que eu vejo mais crítico são embalagens de uma cor só. Por exemplo, só o preto, né? Vai ter que colocar o branco, não tem jeito, né? Mas se a gente pensar que para uma leitura de código de barras, a gente já tem também preto e branco, pelo menos, né? Então, a gente vai diminuindo um pouco, mas essa exceção. Mas, sim, vão ser necessárias adequações e não tem exceção à regra, né, nesse caso. Ana, mais uma pergunta aqui minha para você. Por todas essas particularidades, né, assim, de mercado, de produtos, de formatos de embalagem, existe algum serviço de validação da Anvisa, ou seja, que a Anvisa diz que essa embalagem está agora dentro das novas normas de rotulagem, ou não? Na verdade, isso é uma conscientização individual de cada marca e fica à mercê de uma possível fiscalização que fará essa avaliação. Assim, existe uma avaliação pré-colocação desse produto no mercado ou não? Não existe uma avaliação prévia. Foram publicadas as legislações, já foi publicado o documento de perguntas e respostas, com mais de 150 perguntas e respostas respondidas pela Anvisa. Também já teve 3 webinários sobre essas duas legislações, e ainda há aí uma
promessa para antes de outubro, né, a publicação da segunda versão do documento de perguntas e respostas e um guia, né, orientativo. Então, a Anvisa aí tem alguns instrumentos que ela se dispôs, né, a compartilhar mais informações, a como mandar perguntas para a Anvisa. Eu mesma já enviei aí mais de 80 perguntas sobre essas novas legislações. Ela responde, né, de forma clara e precisa, específica para aquela situação. Então, é de responsabilidade da empresa cumprir com todas as normativas, assim como as demais, né, não só as sobre rotulagem nutricional, como as outras também. Tá bom. Indo para as perguntas que a gente recebeu, o Romerci Oliveira pergunta: boa noite. No caso de frutas congeladas sem adição de açúcares ou conservantes, 100% natural, também é necessário alterar a embalagem incluindo açúcar e zero? Nesse caso, a tabela de informação nutricional ela é voluntária. Ou seja, né, ela não é obrigada a ser declarada no rótulo. Se a empresa quiser declarar, ela vai ter que cumprir com todos os requisitos que constam nas legislações. E para frutas não vai ter, né, rotulagem nutricional frontal, e se tiver alegação, né, aí no caso só sobraria em questão da alegação, se tiver, precisa atender as novas legislações, mas a tabela, ela é voluntária, se não tiver tabela, então não vai ter alteração em relação à tabela. A Fazenda Recanto também pergunta, eu acho que é um complemento da sua resposta, mas alimentos com ingredientes únicos, né, café, mel, são dispensados de tabela nutricional? E se sim, isso prejudica a entrada em alguma categoria de mercado? O café, na verdade, hoje, né, na legislação atual, ele já possui tabela de informação nutricional, não é obrigatória, ele vai continuar sendo, né, voluntária a tabela de informação nutricional, desde que não seja adicionado de ingredientes que agreguem valor nutricional significativo ao produto. Então, nesse caso, não vai precisar. Agora, em relação a ingrediente único, não consta na legislação dessa forma, né? Eu até compartilhei aí os grupos, né? São 9 grupos de produtos que não precisam, né, declarar a tabela de informação nutricional, mas não é por ser um ingrediente único. Por exemplo, o mel, ele vai precisar, sim, é obrigatória a tabela de informação nutricional, e precisa verificar se vai aplicar ou não alguma rotulagem frontal, vai ter que fazer uma avaliação, e se tiver alegação, vai ter que cumprir com as novas legislações, né? Então, pode impactar aí bastante coisa em relação a algumas informações, a como que o consumidor ele vai receber essas novas informações, essas quantidades de açúcares que hoje muitas vezes não é declarado, a quantidade de porções por embalagem, então pode ter muito impacto aí para o consumidor. Ana, a gente falou de café, só queria aproveitar, não, como você disse, né, não tem mudanças na rotulagem nutricional da Anvisa, mas tem uma mudança solicitada pelo Ministério da Agricultura. Só para antecipar, né, que nós da Camargo já estamos fazendo um material para mostrar quais são as solicitações do Ministério da Agricultura e das mudanças que também vão influenciar a parte de rotulagem, tá? É outro tema, mas como a gente tocou no assunto café e é um mercado relevante para a gente, eu quis aproveitar para complementar com essa informação. Bom, a Thais Rezende pergunta: qual documento consta a proibição das tabelas nutricionais bilíngue? Na verdade, esse esclarecimento eu recebi via SAT da Anvisa, né? Então, é aquele Fale Conosco da Anvisa, em que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode mandar uma dúvida para a Anvisa e ela responde em até 15 dias úteis, e ela esclareceu que as tabelas de informação nutricionais possuem requisitos muito específicos, né, de apresentação. Então, por isso, se adicionar as informações em outra língua, isso iria descaracterizar a tabela, e por isso não poderá ter tabela bilíngue ou trilíngue. Mas acredito que ela vai trazer essa confirmação na segunda versão do documento de perguntas e respostas, que deve ser publicado aí em breve. Tá bom. A Sheila pergunta: se a porção for de 100 gramas, as informações das duas colunas serão as mesmas?
Na verdade, se a porção for de 100 gramas, então não precisa declarar 2 vezes, né? Senão não agregaria nenhuma informação ao consumidor, além só de ocupar espaço. Então, vai se declarar somente por porção, que será 100 gramas ou 100 ml, e assim terá uma coluna a menos. Não precisa repetir a informação. Bom, o Vinícius parabeniza pela explicação, foi bem didático e vai entrar em contato. Tá ótimo. A Thaisa me pergunta como ficaria o modelo linear quando houver vários grupos populacionais. E parabéns pela explicação, pela apresentação. Bom, obrigada. Realmente ainda tem algumas situações que a gente vai se deparar e vai ter que entender como que vai fazer, né? Porque quando há vários grupos populacionais, o ideal mesmo é o modelo agregado. O modelo linear, ele é aí a última opção, realmente, se não há mais espaço na embalagem. Eu acredito que seria ideal fazer uma simulação e até enviar um questionamento para a Anvisa, porque como ela ainda não mostrou, exemplificando algumas situações, tem algumas situações que a gente ainda não tem certeza como ficará, né? Eu sempre vou perguntando, eu já questionei ela em algumas situações e ela confirmou que é com a seguinte formatação, o que pode, o que não pode. Então, o ideal era simular e até mandar um questionamento com a imagem, confirmando com a Anvisa, ou aguardar esse guia que ela vai publicar com simulações de tabelas e situações, que aí vai ficar mais fácil aí de saber se a formatação está correta. Tá bom. Bom, a Juliana, ótima apresentação, a Andressa também, ótima apresentação, e a Juliana faz uma pergunta em seguida. Qual a orientação para os produtos comercializados como pré-prontos, destinados para venda aos comerciantes, por exemplo, indústria de pães, salgados congelados, basicamente todo B2B? Como eu comentei, os alimentos destinados exclusivamente ao processamento industrial, eles não possuem, né, a obrigatoriedade de declarar no rótulo a tabela de informação nutricional. Isso pode ser negociado com o cliente do produto final. Se o cliente aceitar, a tabela de informação nutricional pode ser enviada via e-mail, documento, ficha técnica, e se for declarar no rótulo, precisa atender a todos os requisitos. Já a rotulagem frontal não se aplica, né, é vedada para produtos B2B, e então tem essas condições aí, além do prazo de adequação, que para esses produtos, a partir do dia 9 de outubro, já precisa ter todas as informações de acordo com as novas legislações. Então, os açúcares totais, os açúcares adicionados, por exemplo. Matheus, a Tainá pergunta aqui para você, que dicas você daria de como as indústrias passem as informações para o designer, de forma que facilite o entendimento das mudanças e posterior validação do layout? Bem, o ideal é que as informações, o ideal é que a empresa, o P&D, avalie a embalagem atual e já sugira, de repente, o que eles imaginam de mudança, né? Por exemplo, a gente tem uma tabela hoje que é bem maior. Então, se a gente já consegue identificar isso, é importante já haver um entendimento inicial. A forma de receber essas informações pode ser em um documento de Word mesmo, onde venham detalhadamente o que tem que ser mudado, né? Então, por exemplo, os ingredientes, no caso dos produtos que forem reformulados, a tabela já atualizada e a orientação da lupa, né, no painel frontal. A questão de tamanhos e tal fica normalmente por conta do designer fazer a avaliação ali, entendeu? Mas a forma de receber é simples, ou num documento de Word, Excel, não tem muito segredo, não. É mais, a atenção maior é no que tem que ser aplicado, né? Esse estudo é importante. Tá bom. Só lembrando que todo esse material, inclusive as perguntas e respostas, vão ficar salvos lá no portal do webinar da Camargo. Então, mesmo depois do evento, se vocês quiserem replicar isso para as agências, para os designers, para a área de regulatórios das empresas, a informação está disponível para vocês assistir e quantas vezes forem possível para tentar minimizar as dúvidas e pegar o máximo de informação.
A Renata pergunta que, considerando, né, produtos que já se encontram no mercado até 8/10/2022, se são produtos que estão em gôndolas. Ela queria entender se a mercadoria estiver no CD do cliente, né, no caso, imagino que a rede varejista, que é a cliente dela, isso aí também contaria como prazo ou é exposição em gôndola? Seria a exposição ao consumidor final, né? Essa é a minha interpretação. Então, a empresa precisa garantir que um produto estará no dia 8 de outubro de 2022 exposto a um consumidor final ir lá e comprar. Então, se ele tiver no dia 8 desse ano lá, ele ainda terá mais um ano de prazo, né, para adequação e esgotar os rótulos dos seus produtos. Talvez um CD, não sei se seria o caso, né? Não sei se estaria exposto para o consumidor final poder comprar aquele produto, mas precisaria ser um supermercado, né? Um sacolão, uma padaria, enfim. Bom, o Paulo dos Anjos pergunta, Ana, será permitida a consulta da tabela via saque? Ótima apresentação. Obrigada. Não é previsto, né, na legislação via saque, então tem lá alguns grupos de alimentos em que a tabela de informação nutricional é voluntária, ou seja, ela é opcional. Se o seu produto for um daqueles, ele não precisa declarar. Agora, se ele não estiver em um daqueles grupos, ele vai ter que declarar no rótulo e, adicionalmente, sim, poderia ser disponibilizado via saque, mas não existe essa possibilidade, né? Então, ou vai ter que estar no rótulo ou não precisará e, adicionalmente, sim, pode ser disponibilizada via saque. O Leandro, parabéns a todos os envolvidos, muito boa a explanação, fácil de entender e objetivo. Que bom, Leandro. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. A Laila, para mim, vocês dão suporte às particularidades técnicas do processo de produção, número de cores, percentual de cor, de acordo com ganho de ponto, etc., para que o arquivo chegue dentro da especificação? Sim, mas, obviamente, a gente não tem um departamento de criação. Nosso departamento de preparação gráfica, de prepress, ele faz a adequação da arte, né, criada pela sua agência, pelo seu designer ou parceiros, como o próprio Matheus, que a gente indica. Né? A gente faz a avaliação desse arquivo e transfere a linguagem do arquivo para o nosso processo. Tá? Então, é possível fazer uma avaliação do arquivo, tá? E te dar algumas sugestões, obviamente, de criação. Agora, no ponto prático de criação, a gente acaba terceirizando a competência para alguns parceiros que a gente trabalha. Bom, a Liegia pergunta, boa noite, a legislação é aplicável a kits de Natal? Sim, e aí nesse caso que é um produto que vai ser lançado, né, provavelmente aí perto de dezembro, né, novembro, vai ser depois do dia 8 de outubro, ele vai ser considerado um produto novo e, nesse caso, ele já deve atender às novas legislações, visto que no dia 8 de outubro de 2022 ele não estava nas gôndolas, então ele vai ter que ser lançado, esses produtos, né, panetone, enfim, já de acordo com as novas normas. Ela pergunta também, logo depois, que com relação aos novos produtos, posso iniciar a produção até o dia 8/10 e finalizar posteriormente essa data? Então, a resposta é não, né? Esse produto tem que estar na gôndola até 8/10, então, consequentemente, o panetone já deve vir adaptado com a nova legislação. Tem que ser fabricado antes, isso mesmo. Vamos lá, esse não tem nome, mas se eu tiver uma embalagem grande, maior que 100 centímetros quadrados, com um rótulo pequeno, menor que 100 centímetros quadrados, por exemplo, é obrigatória a tabela nutricional? Imagino que o vasilhame é grande e o rótulo é menor do que isso. Isso, vou dar o exemplo até dessa água aqui, né, que eu tô aqui com a garrafinha. Então, a embalagem né, tudo isso daqui, e a área disponível e a área visível é somente onde consta informações aqui impressas, né? Então, eu considero para avaliar essa área somente essa parte aqui. Então, eu tenho que verificar essa parte, se ela possui mais de 100 centímetros quadrados, que seria a área disponível, a área visível. Somente onde há informações impressas. Felipe, posso fazer uma pergunta para a Ana? Claro. Pegando esse gancho que você comentou, Ana, hoje nós temos alguns produtos
onde é obrigatória a tabela nutricional, e a gente tem um rótulo bem pequeno. Um exemplo, requeijão, né? Que a gente tem um rótulo pequeno, normalmente uma área de rotulagem também pequena. E eu tenho que aplicar a tabela. Na nova legislação, se ele tiver menos do que 100 centímetros quadrados, não vai ser mais obrigado a aplicar. É isso mesmo. Tem alguns produtos que vão deixar de ser obrigatório. Isso, pode acontecer sim, que a área é bem pequena, porque hoje o tamanho mínimo da letra é 1 milímetro. Então, com 1 milímetro, a gente conseguia fazer uma tabela, né, meio espremidinha, mas conseguia colocar. Já com a nova legislação, como ela visa a legibilidade, né, e aí que o consumidor consiga ter um bom acesso às informações, e agora temos mais informações na tabela, então, realmente, se a área disponível, né, para impressão ali for menor que 100 centímetros quadrados, aí a tabela de informação nutricional é voluntária, né? Muitas vezes não vai ser possível, e caso a empresa queira declarar, ela vai poder declarar na embalagem secundária, ou ainda nesses casos específicos em que possui menos de 100 centímetros quadrados, em dobradiças, em áreas assim de difícil visualização, né? Com um pouco mais de difícil visualização, para caso a empresa realmente queira declarar essas informações. Ok. A Andresa pergunta, no caso da castanha, a tabela nutricional precisa estar em português e inglês se for para exportação? E se tem que ser de um lado ou de outro? Quando é para exportação, você tem que verificar a legislação do país de destino. Então, tem que atender à legislação do país de destino. Quando for comercializar aqui no Brasil, tem que atender às legislações aí, né, vigentes no Brasil, da Anvisa, do MAPA, enfim. Então, quando for um produto que ele é fabricado aqui, né, já é mais fácil, o rótulo tem que estar todo em português e a tabela tem que ser somente em português. Mas se vier uma importação, pode ser colado etiquetas, só que as etiquetas vão ter que atender a todos os requisitos. Então, por exemplo, a tabela vai ter que ser no mesmo painel que a lista de ingredientes, com aquela formatação, com aquele tamanho de letra, com fundo branco. A rotulagem frontal vai ter que também atender a toda a formatação, a área vai ter que ser colada, né, no painel principal, na parte superior. Então, vai ter que atender todos esses requisitos, mesmo colando etiqueta. Então, tem esse desafio aí para as empresas. Tá bom. Pergunta do Liwi. Boa noite. Mudanças de dizer legal, exemplo, excluir amido transgênico da lista e o símbolo T do painel, entra como produto novo, uma vez que existiria mudança, mesmo que pequena, no painel? Entraria como produto novo. Então, a partir do dia 9 de outubro desse ano, eu tenho o meu produto, que eu já comercializava ele no supermercado, e eu quero ali, né, nesse caso eu vou trocar algum ingrediente, vai acabar alterando alguma advertência, alguma declaração, nesse caso já é considerado um produto novo, e aí já precisa fazer a alteração, né, dessa situação específica e adequar as novas legislações. Inclusive, se eu for alterar só a cor da arte, minha arte é vermelha, agora eu vou trocar para azul. Por causa disso, já tem que atender tudo da nova legislação de rotulagem. A Liv complementa aqui, quando a Camargo, qual vai ser o prazo para concluir essas alterações, uma vez que uma alteração só é feita com o pedido de compra? Como ficaria a questão de antecipar os processos de aprovação? Bom, naturalmente, a gente, além de tentar estimular todo mundo a buscar um especialista em rotulagem, a gente também pede que todas as empresas antecipem essa mudança. Obviamente, para esse caso, a gente vai ter que criar uma exceção aqui, não vinculada a um pedido de compra, obviamente com informações sistêmicas, até por controle de qualidade e segurança da informação, mas teremos que criar uma exceção sim, porque é importante para toda a cadeia, principalmente para não ter gargalos de processo, como eu comentei aí na apresentação anterior, que as empresas se antecipem. Tá? Então, com certeza, teremos um processo para se adequar à antecipação dessa mudança e espero que a grande maioria faça isso. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Bom, a Renata, ótimo webinar. Parabéns a Camargo, a Ana e o Matheus. Deixa eu ver mais algum aqui.
Bom, o Claudinei, boa noite, parabéns pelo webinar. Onde encontramos o conteúdo de perguntas e respostas? A mudança se aplica para ovos? Imagino que ovos in natura, né? O documento de perguntas e respostas se encontra no site da Anvisa, está tudo disponível lá na área de alimentos. A gente tem os documentos de perguntas e respostas, a biblioteca de alimentos com todas as legislações vigentes e as que vão entrar em vigor. E se aplica, sim, para ovos, né? Então, tem que avaliar, os ovos não se encontram na exceção, né, de declaração de tabela de informação nutricional, e também não possui a rotulagem nutricional frontal vedada, então precisa aí atender a essas novas legislações. Mais uma pergunta da Marcela. Boa noite, Ana. Possuímos um produto que vendemos para os comerciantes em displays e os mesmos vendem em suas gôndolas abertas, por unidade. Essas unidades precisam ter a tabela nutricional? Vai precisar avaliar que produto é esse, né? Não é tão simples assim de responder. Todas as embalagens que forem comercializadas diretamente para o consumidor, vamos pensar aí que é uma barra de chocolate que vai num display. Nessa barra de chocolate, na embalagem da barra de chocolate, precisa conter todas as informações obrigatórias, inclusive informação nutricional e rotulagem frontal. E aí precisa avaliar qual é o tamanho dessa embalagem, se a área disponível ou visível for menor que 100 centímetros quadrados, a tabela não é obrigatória, e se a área do painel principal for menor ou igual a 35 centímetros quadrados, também não se aplica a rotulagem, aí é voluntária a rotulagem nutricional frontal. Bom, e a última pergunta, né, vários agradecimentos aqui, a gente está chegando quase às 9 horas da noite, eu sei que tem muita informação, o tempo é curto para tanto conteúdo. A última pergunta é da Liege. Muito obrigado pelos esclarecimentos, ótima apresentação. Com relação a outros idiomas, somente se restringe a tabela nutricional e as lupas frontais e as demais informações do rótulo? A rotulagem frontal fica bem claro na legislação que não pode estar visível rotulagem frontal de outros países, né? Outras informações nutricionais têm que ser tampadas, então se for importação precisa colar uma etiqueta, precisa tampar, pois as regras são diferentes da do Brasil, desde os limites e desde a imagem em si, ela é diferente. Então precisa tampar e adequar as legislações daqui. E as demais informações, bom, aí as outras legislações continuam vigentes e aí não há restrição, né? Então, por exemplo, a lista de ingredientes poderia ser declarada em português e inglês, né? Igual a gente vê muito hoje. As novas legislações, elas são aplicáveis aí à rotulagem frontal e à tabela e às alegações. As outras continuam da mesma forma até o momento. Bom, só mais uma que é curtinha, da Sohaila. Teremos que escrever nova fórmula nesses casos de mudança? Então, depende. Essa daí é uma outra legislação em relação à nova fórmula, que ela se aplica quando houver alteração de composição do produto, e isso implique na alteração de alguns dizeres de rotulagem, por exemplo, alteração de lista de ingredientes, alteração de informações nutricionais. Então, tem aqui umas outras regras, é uma outra legislação, e aí dependeria de algumas condições que precisariam ser avaliadas. Bom, e naturalmente, fazendo isso depois do dia 8/10, ele entra na caracterização de produto novo e tem que adequar a lupa, certo? Isso mesmo, perfeito. Tá bom. Bom, Ana, Matheus, alguma consideração final? Ana? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, compartilhar, são muitas informações mesmo, agradeço o convite e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, pelo Instagram, pelos meus contatos, fico aí disponível, né, para assessorias, para qualquer tipo de serviço, podem contar comigo e agradeço muito ao Felipe pelo convite e ao Matheus pela participação. Obrigado. Eu agradeço também, Felipe, pela oportunidade e pela iniciativa, né, da Camargo, parabéns aí, é um assunto realmente que está mexendo com o nosso dia a dia, né, estava conversando com a Ana sobre isso, então, agradeço pela oportunidade e também me coloco à disposição, né, da mesma forma,
no que a Zoom Mais e eu pudermos ajudar aí, enfim, nesse processo todo. É isso. Bom, em meu nome, em nome da Camargo, Ana e Matheus, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que a gente tenha ajudado todo mundo aí de certa forma, pelo menos despertar a curiosidade e o interesse. Eu sei que é muita informação. Eu acho que nossas sugestões, a gente procure um especialista em rotulagem. Se a sua empresa não tem uma área formada de regulatórios, se aliar isso com alguém de designer que tem as informações, eu acho que facilita. E também antecipem as mudanças da arte, mesmo que o processo de produção e lançamento não seja imediato. Reforçando o que eu falei anteriormente, eu acredito que a indústria de embalagem como um todo não tem estrutura para dar vazão a um pico de demanda de uma mudança quase total do mercado de embalagem. Então, para a gente não correr o risco de uma sobrecarga de serviços e de processos, consequentemente causando ruptura ou atraso de colocação em gôndola, é importante que a gente trate isso de maneira antecipada e planejada. Para alguns casos, eu acho que o tempo já é curto, mas temos tempo. Para outros, eu acho que a gente tem um pouco mais de fôlego, mas mesmo assim, nossa sugestão é que não fique para a última hora. Tá bom? A gente acabou recebendo nesse meio tempo mais algumas perguntas que a gente não conseguiu fazer. Mesmo assim, nesse vídeo tem todos os nossos contatos. Seguimos à disposição para responder o que não foi respondido aqui. Por favor, entre em contato. Assistam novamente o vídeo, mandem para as pessoas que interessarem. Acho que esse assunto é muito complexo, é muito técnico e é muito individual, porque aqui a gente falou de uma legislação geral, mas tem formatos de embalagens, tipos de produto. Então, na realidade de cada empresa, assim, é um desdobramento muito maior de informações. A gente, do nosso lado aqui da Camargo, vai continuar tentando expor informações e facilitando a compreensão. E obrigado mais uma vez. E espero que a gente possa repetir esse evento com um surpreendente público aí, atualizando os números, mais de 500 inscrições. Espero que a gente possa repetir logo essa experiência que foi muito boa. Só obrigado mais uma vez. Boa noite a todos e nos vemos logo mais.